Criançada, tudo bem com vocês? Criançada, hoje eu estou aqui para falar sobre o Liberty Kids. O Liberty Kids está com a série nova super legal, a série Construtores de Deus. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a história de Neemias. Mas primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou Maria Clara, sou da célula Flecha da líder Tia Fabrícia. E hoje eu vim falar sobre a história de Neemias, como eu já disse. Mas antes eu quero chamar vocês para participar das lives do Liberty Kids aqui pelo YouTube. Então fica ligadinho com a gente e bora nessa! Gente, Neemias era uma pessoa nascida no cativeiro. Ele nasceu e cresceu no cativeiro, mas nascer no cativeiro ele nasceu para ser servo de Deus. Para vocês que não sabem o que é ser servo, é tipo ser um funcionário, só que naquela época ainda não existia esse nome. Então Neemias, ele era o copeiro do rei. Ser copeiro é aquela pessoa que é o servo do rei. Ele experimentava as bebidas do rei antes do rei tomar, porque às vezes as pessoas envenenavam a bebida do rei e o rei não poderia morrer. Então os copeiros, eles experimentavam a bebida antes do rei. Neemias, ele foi crescendo, sempre ao lado do rei. E chegou um momento da vida de Neemias que ele recebeu uma notícia bem triste. Vocês aí fazem o que quando recebem uma notícia triste? Vamos ver qual foi a notícia triste de Neemias. A notícia ruim de Neemias foi que ele recebeu uma notícia que seu irmão, Anani, ele tinha sofrido uma coisa ruim em Jerusalém. A cidade dele tinha sofrido uma coisa ruim. Então Neemias, ele chorou e lamentou por muito tempo. Muito tempo não, porque ele era um servo do Senhor. E quem é um servo do Senhor nunca fica lamentando-se por um tempão. Ele chorou, tudo bem, você pode chorar no meio de uma notícia triste, mas não ficar se acabando com aquela coisa, porque você tem Deus e Deus nunca deixa você ficar triste. Ele chorou e lamentou, mas depois ele jejuou e orou. Depois ele só fez seguir em fé, que deu tudo certo. Ele esperou o momento certo para contar para o rei, e o rei, com a ajuda de Deus, também resolveram isso. O rei só deu aquela ajuda, mas Deus deu aquela força total, porque Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem um controle que ele resolve tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso e ele governa o universo. E na última série a última série do Fruto do Espírito, nós falamos sobre as virtudes do Espírito Santo. E essas virtudes nós encontramos em Neemias, sabiam? O amor, a alegria, a paz, a benignidade, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Nós encontramos todas essas virtudes em Neemias, sabiam? E você aí, tem essas virtudes? Para você ter essas virtudes, o que você deve fazer? Orar e seguir o caminho do Senhor, louvar a Deus, ficar ligadinho com Deus, e assim sim você vai ter essas virtudes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o Espírito Santo que tem todas essas virtudes para te dar. E vocês podem sim aceitar, louvando, adorando, orando, falando com Deus o dia inteiro, lendo a Bíblia e muitas outras coisas. Então você aí pode ficar ligadinho aqui no nosso YouTube, Igreja da Liberdade. Vai lá no nosso Instagram também, que é @Igreja da Liberdade. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, ativa o sininho das notificações para quando chegar videozinho novo, você ficar aí bem atento e fica aqui ligadinho com as nossas lives. Beijos, amo vocês! Tchau, galera! A graça e a paz do Senhor Jesus, crianças, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos na segunda lição da série Os Construtores de Deus. A Maria Clara falou um pouquinho da semana passada, que a gente estudou um pouquinho de Neemias, de quem era Neemias.
de onde Neemias veio, e hoje a gente vai falar sobre o viajante sensível. Exatamente, sabe por quê? Porque Neemias era um homem de Deus e ele era muito sensível. Ele era sensível à voz de Deus, ele era sensível à dor do próximo, era um homem comandado por Deus. Ele vivia no palácio, foi filho do cativeiro, mas ele nunca deixou se perder. Então Neemias, ele tem muito a nos ensinar. Então hoje a gente vai começar nessa viagem incrível que Neemias fez. Neemias, gente, foi um homem que foi dirigido pelo Senhor. Ele recebeu estratégias de Deus para fazer, a grande obra de Deus, que foi construir os muros de Jerusalém. Então Deus escolheu a Neemias. Quando Anani chegou em sua casa, ele ficou assim super constrangido, super triste, porque ele viu que a Anani estava triste também, porque o seu povo estava numa situação muito ruim. Jerusalém estava desolada e ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus. E nessa busca pelo Senhor, o Senhor o conduziu. E aí ele foi até o encontro do rei. O rei o amava muito, porque ele era um servo muito fiel. Era um servo que servia a ele com alegria, mesmo sendo filho do cativeiro, mesmo sabendo que o rei também tinha contribuído para a desolação de Jerusalém. Mas ele tinha um coração adorador, um coração de Deus. Neemias, ele tinha um coração adorador e ele era fiel ao compromisso dele. Quando ele foi conversar com o rei, triste, chegou na presença do rei para servir o rei. E aí o rei percebeu, crianças, que ele estava triste, porque Neemias nunca ficava triste. Nunca o rei tinha visto Neemias triste. Neemias sempre foi uma pessoa alegre. E ali ele foi servir naquele dia com muita tristeza no coração. Por quê? Porque o povo dele estava sofrendo, porque Jerusalém estava desolada. E mesmo ele não conhecendo aquelas pessoas, ele tinha aquela responsabilidade. E aí ele se aproximou do rei e o que foi que ele falou? Ele disse que estava triste porque Jerusalém, o lugar de onde ele veio, estava em ruínas. E aí, como o rei amava muito Neemias e tinha muita confiança, ele se dispôs a ajudar. Mas ele ajudou porque a poderosa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias, porque Neemias orou, jejuou e colocou diante de Deus aquela situação que para ele seria impossível. Um simples copeiro, como é que um simples copeiro ia fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém? O lugar de onde ele veio estava em ruínas e ele sabia que ele tinha essa responsabilidade. Era plano de Deus que Neemias reconstruísse os muros. Mas chegando lá, ele encontrou vários desafios. Ele passou 3 dias em Jerusalém, E à noite ele se acordou e ele passeou por Jerusalém, ele fez uma vistoria, ele olhou os estragos, os escombros da cidade e ele traçou em sua mente já o plano de poder reconstruir os muros. E até então ele não tinha falado nada para ninguém, ele ficou em segredo. Mas houveram alguns desafios. Mas assim, Neemias teve sucesso em tudo que ele fez ali. Em todos os planos que Deus colocou no coração de Neemias, ele efetuou. E teve 5 segredos de Neemias, do sucesso dele. O primeiro, ele tinha um coração em Deus. Neemias sempre buscava o Senhor em tudo. Ele sabia que a dependência dele era do Senhor e não das pessoas que iam ajudá-lo a reconstruir o muro. O outro segredo é um coração empático. Neemias, ele se colocou no lugar das pessoas que ele nem mesmo conhecia, crianças. Você já conseguiu fazer isso, se colocar no lugar de outra pessoa, daquela pessoa que está dodói, daquela pessoa que está com alguma necessidade? Você já conseguiu fazer isso? Então, Neemias, ele foi mestre nisso, ele chorou por um povo que ele nem conhecia direito. O terceiro segredo era que o coração de Neemias era sarado. Mesmo nascendo no cativeiro, Neemias não tem as suas emoções emoção de tristeza, emoção de raiva, de rancor. Ele tinha o emocional dele blindado por Deus. O que é blindado, tia Jane? Fortalecido, protegido. Deus protegeu o coração e as emoções de Neemias. E ele não odiava ninguém, ele só passava amor, Ele trabalhava com alegria. O quarto segredo do sucesso de Neemias era um coração disponível. Ele estava ali
com as mãos preparadas para servir a Deus. Imagina você, se coloca no lugar de Neemias, se você fosse um copeiro do rei, servisse a comida do rei, será que você se sentia capaz de ir a Jerusalém, de ir a uma cidade onde você não conhece, para reconstruir os muros, para ser um grande líder da reconstrução daqueles muros? É difícil, né? Mas Neemias confiava tanto no Senhor que ele disse: eis-me aqui, e ele fez essa viagem incrível, dependendo só do Senhor. E o quinto segredo do sucesso de Neemias é um coração alegre. Neemias sempre esteve alegre, nunca esteve murmurando, reclamando. Você reclama, criança? Às vezes a gente se pega reclamando por coisas bobas, né? Mas Neemias não, o coração dele estava tão em Deus que ele era um homem alegre, né? Ele servia ao rei com alegria. E com esse comportamento, Neemias conquistou o rei. E sabe o que foi que o rei deu para ele enfrentar essa viagem? Vou contar para vocês. O rei deu cartas para ele apresentar para os governadores, para que quando ele chegasse lá em Judá, ele tivesse a permissão de entrar e passar por Judá. O rei também mandou uma carta para Asaf, que era o chefe da mata, é o guarda da mata do rei, das matas do rei. E com essa carta, Neemias conseguiu madeira para reconstruir as portas de Jerusalém e a própria casa que ele ia ficar hospedado. Olha como Deus cuidou de Neemias. E ainda mais, o rei mandou uma carta e enviou o exército e cavaleiros junto com Neemias para proteger. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos protege dia a dia, Deus cuida de nós, Deus nos envolve com seu amor. Deus, ele está sempre presente em nossas vidas. Criança, você que está aí tristinho com alguma coisa, não fica triste, porque você tem um Deus todo-poderoso. Ai, tia Jane, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, que me magoou tanto. Não fica triste, porque não precisa se preocupar com o que as pessoas falam. Precisa se preocupar com o coração de Deus, em atender a vontade dele, em cumprir a vontade dele na sua vida. É isso que você precisa se preocupar. Neemias enfrentou desafios. Assim que ele chegou lá, Sanbalate e Tobias, não gostaram nem um pouco. Eram duas pessoas que viviam na região e eles realmente rejeitaram aquele plano de Neemias, porque eles não queriam na cidade quem fizesse bem para Jerusalém. Deus deu as estratégias para todos os conflitos, todos os desafios que Neemias enfrentou ali. Então ele capacitou Neemias, ele fez com que as pessoas certas estivessem ao lado de Neemias, e todo aquele povo ali se dispôs a servi-lo, a estar junto com ele nessa grande obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. É assim que Deus faz com as nossas vidas, crianças. E eu sei que você que está em casa pode até estar pensando: ai, mas Deus, será que Deus gosta de mim? Gosta sim, Ele gosta muito. Assim como Neemias, Ele também vai conduzir você a uma grande viagem, a viagem da vida com Deus, a viagem da vida de adoração, a viagem da vida que Deus tem abundante para você. É isso, crianças. Hoje a gente viu a história do viajante sensível e na próxima semana tem mais, tá? Um beijo. Tia Jane ama vocês e a gente agora vai ter um louvor bem legal.